Olá, tudo bem? Eu sou o missionário Geraldo Trindade e tenho algo muito importante a dizer aqui neste momento para abençoar a tua vida, para que você seja uma pessoa mais abençoada do que você já é. Eu quero falar aqui sobre a verdade. Eu tenho certeza que falar a verdade é uma das maiores provas de amor demonstrado a uma pessoa, porque a verdade liberta, a mentira escraviza, faz a pessoa sofrer, a verdade liberta. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que Jesus é a verdade, ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. Jesus falando. Portanto, Jesus é a verdade, os seus ensinamentos é a verdade de Deus. Portanto, quando nós falamos a palavra de Deus, as Escrituras, o Evangelho, nós estamos falando a verdade de Deus. E esta é uma das maiores provas de amor, se não for a maior prova de amor que nós, seres humanos, podemos demonstrar ao próximo. Desejo ler João capítulo 1, versículo 29, que está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 1, verso 21 está escrito assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo disse para José: Maria vai dar à luz a um filho e chamará Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, imaculado, incontaminado, porque ele nunca pecou. Pecado é a transgressão da lei. Na linguagem jurídica, é crime. Pecado é a transgressão da lei. Jesus é o único ser humano que nunca transgrediu os mandamentos de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio com esta missão de arrancar o pecado da face da terra. Todos os problemas, todo o sofrimento do ser humano se origina no pecado. O pecado é a causa de todo sofrimento, inclusive da própria morte. Sendo assim, Deus, a solução para a humanidade é arrancar o pecado do mundo. Para isto, Deus enviou Jesus como um cordeiro sacrificial para oferecer o seu sangue, pagando pelo pecado da humanidade. Romanos 6, 23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus, ele, embora sendo justo, embora nunca tendo transgredido, ele é o justo que morreu pelos injustos para nos reconciliar com Deus, diz a Bíblia Sagrada.
Jesus, ele pagou os pecados da humanidade com o seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para tirar o pecado da vida do ser humano, do mundo. Ele pagou os nossos pecados. Isso significa que todos os seres humanos serão salvos? Porque se ele pagou os pecados da humanidade, se ele pagou, será que todos os seres humanos serão salvos? Estão livres de pagar pelos seus pecados? As Escrituras Sagradas dizem que há uma condição para que nós sejamos livres de pagar pelos nossos pecados. Há uma condição para que nós desfrutemos dos benefícios da obra expiatória, da obra sacrificial, da morte de Jesus por nós. Tem uma condição. Qual é esta condição segundo as Escrituras? Você vai encontrar em Marcos 1, 14, 15, Mateus 4, 17, Lucas 24, 46. Você vai encontrar também em Lucas 17, verso 4, Atos 2, 37 a 39, Atos 3, verso 19, Atos 17, verso 30 e 31, Romanos 10, versos 5 até o 13, entre outros tantos textos das Escrituras Sagradas, Romanos 3, 21 a 26, Romanos 5, verso 1 e 2. Você vai encontrar escrito nesses textos que a condição para que o ser humano desfrute dos benefícios do sacrifício de Jesus Cristo, seja livre do castigo pelos seus pecados, é arrepender e crer no Evangelho. Só serão salvos, só serão livres do juízo, do castigo pelos seus pecados, diz as Escrituras Sagradas, aqueles que se arrependerem e crer no Evangelho. O que é arrepender? Reconhecer que desobedeceu os mandamentos de Deus, reconhecer que é pecador, que precisa da misericórdia de Deus, confessar os pecados a Deus, decidindo parar de pecar. Mas aí muitos dizem, eu não consigo parar de pecar. Jesus é que arranca o pecado do mundo, é Ele que tira o pecado de nós. Uma vez que a pessoa arrepende, confessa os seus pecados a Deus, decidindo abandoná-los, então Jesus é que vai arrancar o pecado do coração da pessoa, vai transformar ela em uma pessoa justa. Então, primeiro, arrepender. Segundo, crer no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo Nazareno é o Filho de Deus. Ele é o justo, o santo, que ofereceu a sua vida na cruz, pagando pelos nossos pecados. Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia. Isto é o Evangelho. Ele é o único Senhor, o único Salvador. Tem que crer nisto no coração. Romanos 10, verso 9 a 13 diz que quem crê que Deus ressuscitou Jesus será salvo. Então, arrepender e crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Jesus falou em Marcos 16, verso 15 a seguir, quem crê nisto será salvo. Portanto, o arrependimento
E a fé em Jesus Cristo é a condição para o ser humano não ter que enfrentar o juízo pelos seus pecados. Salmo 7, verso 10 a 12 está escrito que Deus é um juiz justo. Você há de convir comigo que um justo juiz tem que julgar os criminosos, os transgressores da lei. Deus, sendo justo juiz, ele tem que julgar os transgressores com base na lei. Assim como um justo juiz humano tem que julgar os criminosos com base na lei do país. Se o criminoso não for julgado e não for aplicado a pena devida, a lei está sendo violada, a lei está sendo desrespeitada. Portanto, Deus vai julgar o mundo, vai julgar os pecadores, conforme está escrito em Atos 17, verso 30 e 31. Mas antes, ele está oferecendo o perdão e a libertação da prática do pecado. O ser humano é pecador por natureza, mas você viu aqui que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Para tirar o pecado do mundo, ele tem que tirar o pecado do ser humano, porque é o ser humano que está no mundo pecando, multiplicando pecados. Jesus arranca o pecado da vida do ser humano, porque ele derramou o seu sangue para nos purificar e porque ele nos enche do Espírito Santo. Através do revestimento do Espírito Santo, Jesus liberta as pessoas que se arrependem e crêem nele. Jesus liberta do domínio do pecado. Os seres humanos que ainda não se arrependeram e não creem em Jesus, ou dizem que crê, mas não se arrependeu de seus pecados, não têm domínio próprio. Vivem dominados por uma força negativa que os obrigam a praticar atos criminosos, atos que destroem as suas próprias vidas e prejudica e destrói as outras pessoas. Isto é o poder do pecado. Jesus veio para libertar o ser humano do poder do pecado. Portanto, com o sangue dele, ele limpa a pessoa dos seus pecados, ele livra a pessoa de ter que pagar pelos seus pecados, porque ele pagou pelos nossos pecados, e com o poder do Espírito Santo, ele liberta a pessoa desse domínio maligno que leva a pessoa a viver em desobediência à lei de Deus. Portanto, Jesus é o único que pode nos livrar de termos que pagar pelos nossos pecados. Haverá um julgamento além da morte do corpo. A Bíblia diz que haverá o sofrimento eterno no inferno. A Bíblia diz, está bem claro, Apocalipse 21, verso 8, Apocalipse 22, 15, 1 Coríntios 6, verso 9 a 11, entre tantos outros textos, Gálatas 5, 16 a 26, a 21, está escrito que os pecadores serão julgados e condenados ao sofrimento eterno no fogo do inferno. Mas Deus está oferecendo perdão, está oferecendo o poder para que nós venhamos a obedecer a sua palavra antes do julgamento. Quem aceitar será salvo. Agora, quem decidir continuar na sua vida errada, quem decidir não crer em Jesus, não aceitar o sangue dele como pagamento pelos seus pecados, quem não se humilhar diante de Deus, quem não reconhecer que precisa de Jesus,
Quem não crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Então Jesus disse em João 3, verso 21 a seguir, que as pessoas serão condenadas porque ele veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados e para nos libertar do pecado. Mas as pessoas decidiram continuar nas suas vidas de pecado. Por isso são condenadas. Está escrito lá, João 3, 21 a seguir. Deus enviou Jesus, ele veio, derramou seu sangue, pagou pelos nossos pecados, para que nós não precisemos pagar pelos nossos pecados. Romanos 6 está escrito que quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo que ele é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia, e com arrependimento sincero, decidindo parar de pecar, está escrito lá em Romanos 6, que a graça de Deus liberta essa pessoa de uma vida errada, de uma vida pecaminosa. Jesus veio ao mundo para pagar a nossa dívida diante de Deus e para nos libertar do poder do pecado. Jesus, quando ele encontra espaço no coração de uma pessoa, ele não apenas liberta ela do sentimento de culpa, ele não apenas liberta a sua consciência de culpa, ele liberta também de uma vida errada. A Bíblia diz que quando Jesus encontra espaço no coração de uma pessoa, além de tirar do seu coração o sentimento de culpa pelos seus atos praticados, ele transforma a pessoa em uma pessoa justa. Significa que ele capacita a pessoa com o Espírito Santo para ser justo. Muitos têm falsificado o Evangelho de Jesus Cristo, pregando para as pessoas vir a Jesus para receber algum benefício para esta vida. Em João 6, 27, Mateus 6, 25 ao 34, está registrado que nós devemos buscar a Jesus pela vida eterna, para que nós sejamos perdoados e transformados em pessoas justas, porque 1 Coríntios 6, 9 a seguir diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. O que é uma pessoa injusta? É uma pessoa que vive em desobediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Jesus veio pagar pela nossa injustiça e nos libertar da injustiça, nos transformar em pessoas obedientes, porque de nós mesmos não temos o poder de obedecer a Deus, mas quando arrependemos e recebemos Jesus, ele nos dá o poder para dominar a nossa natureza maligna. É disso que a humanidade precisa entender. Jesus, ele não está convidando você para frequentar uma igreja, para ele abençoar a sua vida, para você ter dinheiro, para você ter casa, para você ter uma vida maravilhosa nesse mundo. Ele vai abençoar você. Aliás, as pessoas mais ricas que existem no mundo, elas não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. No entanto, elas estão sendo abençoadas, elas estão desfrutando das coisas boas que Deus dá para a humanidade. O Evangelho se trata, é claro que Jesus vai suprir as necessidades das pessoas que crê nele, como também das pessoas que não crê, porque tudo que é bom vem de Deus. Mas o Evangelho se trata de dar o perdão para nós e dar o poder
para a gente ser justo. É disso que o Evangelho trata. O Evangelho de Jesus Cristo trata de formar o caráter de Jesus em nós, para nos livrar da culpa do pecado. Ele derramou o seu sangue e ele ressuscitou, e com o poder da ressurreição, com o poder do Espírito Santo, ele nos capacita para ser justos. É disto que o Evangelho trata. É disto que a humanidade precisa. Só Jesus pode libertar as pessoas tanto da culpa quanto do crime, dos crimes. Na linguagem jurídica é crime, mas na linguagem bíblica é pecado. A humanidade está sofrendo com a violência, está sofrendo com a pobreza, está sofrendo com muitos males que está destruindo os jovens morrendo, não vivem nem a metade de seus dias, dos seus anos, pais enterrando filhos, muita maldade na terra. Por quê? Porque há dentro do ser humano a natureza maligna, a natureza do pecado, a natureza rebelde. Jesus veio para libertar o ser humano da culpa dos seus pecados e libertar do domínio dessa natureza maligna. João 8, verso 31 a 36, Jesus falou: se eu libertar vocês, vocês serão livres. Jesus está oferecendo o perdão de seus pecados. E além do perdão, ele está oferecendo para você o poder do Espírito Santo para você parar de pecar. Porque se você não aceitar o perdão de Deus, se você não se humilhar diante de Deus, independente se você seja uma pessoa da alta sociedade, diante de Deus nós somos todos pecadores, necessitados da sua misericórdia. Se você não se humilhar diante de Deus, não confessar os seus pecados, se você não decidir parar de pecar, se você não aceitar o sangue de Jesus como pagamento pelos seus pecados, se você não crê no teu coração que Deus ressuscitou Jesus, as Escrituras sagradas, não sou eu, a Bíblia Sagrada, está escrito, Hebreus 9, 27, que você vai morrer, todos os seres humanos vão morrer e vai seguir o juízo. Quem morre sem arrepender e sem aceitar o sangue de Jesus, sem crer na ressurreição de Jesus, vai enfrentar o juízo de Deus, vai pagar pelos seus pecados no inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, por isso ele mandou o seu filho, e o filho dele veio, pagou os nossos pecados com o seu sangue, Deus ressuscitou ele no terceiro dia. Agora o que Deus pede, o que Deus manda, é que nós nos humilhemos. Deus quer que nós confessemos os nossos pecados a Ele, arrependidos. Arrepender significa decidir parar de pecar. Quando a pessoa faz isso, crendo em Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz em Salmo 51, 17, Isaías 57, 15,